Shalom, shalom, shalom Adonai. Hoje iremos falar um tema relacionado a dois ângulos: teologia bíblica do Antigo Testamento e exegese do Antigo Testamento também, tá? Vamos trabalhar e tratar sobre um tema que denominamos o discurso da justiça em Jeremias capítulo 1 ao capítulo 25, que envolve profetismo, realeza e crítica social. Este é mais um projeto, mais uma aula, mais um momento juntos. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito, dá o seu like contribuidor e também compartilha esse vídeo para crescermos mais. Quando nós falamos de discurso da justiça em Jeremias capítulo 1 ao 25, envolvendo profetismo, realeza e crítica social, nós estamos tratando de coordenadas conceituais que estão relacionadas diretamente ao pensar a justiça. A justiça tsedaká, no hebraico, ela representa nas suas diversas manifestações históricas as concretizações lexicais e semânticas de um dos princípios mais importantes no pensamento e no governo das sociedades humanas, intrinsecamente ligado, inclusive, ao domínio da moralidade, ou seja, de um universo socialmente construído de princípios, normas que vão reger de forma até tendencialmente vinculativa o comportamento dos membros de uma determinada comunidade, neles até sentido ou neles até suscitando e despertando noções de uma obrigação para com o dever. Até inclusive um princípio de justiça, ele reveste-se de uma natureza eminentemente social, pressupondo uma existência de um sistema de relações cujas características vão definir o estatuto do indivíduo na comunidade e vão determinar o que lhe é exigível e simultaneamente também o que lhe é devido. É nessa acepção, é nesse princípio da justiça que vai se aproximar a conceptualização jurídica, que é justamente o de Guest, tá? O de Guest, que atribui o piano nos anos 223 a 224 d.C., quando ele vai descrever e defender que, segundo a qual a justiça ela é uma consistência em dar a cada um o seu direito, ou seja, o seu conduto em que lhe é devido e que lhe tem por direito. Então, à luz desta síntese, a justiça apresenta como se fosse uma estrutura formal de regulação da interação social que irá procurar a servir de preservação da ordem sociopolítica vigente, qualquer que seja essa sua manifestação. E, contudo, próprio, irá reconhecer, por isso, essa simetria essencial que irá reger as relações sociais, a existência
de hierarquias e também até de desníveis de poder social e, por fim, também riqueza. O outro, sim, é nós pensarmos que o conceito de justiça no Próximo Oriente Antigo, ele está muito relacionado também com a justiça, a ordem e a realeza. Porque o Próximo Oriente Antigo, ele tem como conceito de justiça, nas suas diversas acepções, justamente os termos Kitan, Mesaran, Mahat, Misfa, Seteká, e Desedaká e Mesmarim, que vão se revelar um princípio constitutivo do pensamento pré-clássico, sobre até uma ordem social, assentando inclusive uma estrutura conceptual básica e bastante similar e até acima delineada. Essa justiça, ela constitui um atributo ontologicamente transversal que vai exprimir a capacidade, o poder de garantir e estabelecer a ordem divinamente criada e o lugar de cada um. É nesse sentido que a formulação do conceito vai implicar necessariamente numa confluência dos planos divinos e humanos da existência. É nessa questão que a percepção que vai se esferar da ordem vai coexistir em uma situação de tensão e perpétuo conflito com uma esfera do caos. É nesta perspectiva de ordem totalizante do universo que até a conceptualização da justiça vai assumir, porventura, até uma manifestação mais evidentemente complexa no Egito Antigo. E é através desse conceito de Ma'at que vai exprimir uma vivência unificadora e integradora, socialmente até baseada na experiência do mundo, sob a proteção da monarquia faraônica e uma prática de solidariedade comunicativa e prescritiva. Inclusive, vai ser nesse sentido que o rei, como até um representante, ele vai garantir essa dupla ordem de instância de mediação privilegiada entre os planos divino e humano, filho relacionado à ação e o ministério e a missão do Messias, o ungido, qual está prescrita e descrevida nos Salmos 2:7, 45:8, tá? Salmo também 27 a 28. Então, o rei é investido de poder dominar o caos, não é? Nersan Zingilan, tá? Que é o desempenho da sua função que afeta diretamente a estabilidade da ordem natural, não é? Simultaneamente, é uma afirmação como um palatino da justiça, em que o protetor e o defensor do direito dos pobres, fracos e oprimidos, e da viúva e do órfão e do estrangeiro está sendo descrito. A sua ação, a sua intervenção e também a sua justiça manifesta. Outro, sim, é nós considerarmos, por exemplo, a justiça social relacionada também à realeza, ao profetismo, dentro da tradição veterotestamentária.
quando falamos de topós da justiça, ou topos da justiça, nós podemos falar de particularmente da sua vertente social, que ocupa uma posição totalmente de evento e totalmente de implementação desse princípio. É uma literatura profética veterotestamentária que apresenta uma prolixidade notável de situações de conflito sociopolítico aberto entre que alguns profetas e realeza, como também grupos sociais de elite, como sacerdotes, profetas, oficiais régios, poderes judiciais, governo, desdobram-se em manifestações críticas de denúncias e condenação de uma proximidade de injustiças sociais, da política interna e externa e de maneiras também até da ordem religiosa. É possível também que as proporções do conflito que aparentam ter atingido momentos de grande tensão e agressividade, como está em Amós 3, 14 e 15, Jeremias também 22, 13, 19, 28, tenham sido alguma forma hiperbobilizada, de uma hipérbole, tá? Pela perspectiva ideológica e também até pela perspectiva teológica das categorias elucidativas hermenêuticas que informam o extenso e multigeracional trabalho de edição e redação das diversas tradições textuais que perfazem o corpus profético veterotestamentário e efetivamente a tradição veterotestamentária apresenta esse caos de estreita cooperação de profetismo e política. É nesse sentido que a semelhança do que vai ocorrer ou ocorre com o profetismo matriota, é provável que o profetismo hebraico procure funcionar de alguma forma com instâncias de aconselhamento, advertência e vigilância da ação régia, como é propósito de evitar ou corrigir situações de justiça para com a sociedade humana e divina, e até que coloque em causa essa eficácia e realeza enquanto garante do equilíbrio cósmico divino por motivos intrinsecamente justos. De acordo com a tradição textual homônima, a intervenção profética de Jeremias nessa esfera pública, ela é uma tradição hierossolimita, que passa por um discurso profundamente até contestatário, tá? Nesse aspecto socio-religioso, e que tem uma ação de compreensão e manifestação vingada por ela ser hostil para com a condução política interna e externa do reino de Judá. Então essa própria figura régia particular durante até o reinado de Joaquim, isso lá no ano 610, 609, né, antes de Cristo, ela apresenta em Jeremias a complexidade da história redacional da tradição jeremiana e profética de Jeremias, aos quais os problemas envolvidos na datação genérica dos textos e na caracterização dos ambientes sociológicos, ideológicos e teológicos dessa produção aferem uma intervenção profética de Jeremias apresentando as dificuldades significativas e as determinações das posições político-religiosas do profeta. É desta forma, do âmbito das limitações supramencionadas e tomando até por um repositório heurístico, um bloco textual, onde vai se concentrar os materiais pretensiamente até mais antigos e menos editados, como é manifestado no conceito de justiça, em especial
na acepção social ao longo do discurso profético jeremiano. Então, o conceito de justiça no discurso profeta de Jeremias, ou profético de Jeremias, nesse campo semântico da justiça, mitzvah, ele afigura-se de um termo mais frequente que ocorre 32 vezes ao longo da versão massorrética de Jeremias. 6, inclusive, é para apresentar um conhecimento de uma expressão denominada misfá tseak. Os termos misfá, frequentemente, inclusive, eles estão expressos nos Salmos, né? Também estão expressos em Jeremias, estão expressos também em alguns contextos de Isaías. Eles vão exprimir as diversas ocorrências e noções semanticamente contíguas de justiça, julgamento, sentença e principalmente direito e até de ordem. Mas também eles propõem escassas e ocorrências do verbo safat, ao qual registra utilizações do termo como tesseraká, que já referi de Sedec, termos que demonstram essa ideia de justiça, direito e correção, e ainda propõem um significado relacionado com retidão, com justiça, com legitimidade, com repertório lexical que é conotado com a justiça. Que vai caber, inclusive, mencionar esse substantivo, o dan, e o verbo correspondente din, a qual os lexemas, os lexistas, traduzem respectivamente a noção de julgamento, juízo e causa. No primeiro caso, a ação de julgar e defender a causa e pronunciar o juízo. Já o discurso da justiça social, ele começa a ser notado a partir do capítulo 5, versículos 1 a 9, quando Jeremias interpela retoricamente os seus interlocutores e os seus críticos a respeito da infidelidade e da iniquidade de toda a população. Principalmente da população de Jerusalém, tá? Perante Yahvé, que ninguém pratica justiça, mitzvah, ou requer procurar uma fidelidade e uma confiança e valores constitutivos de moral comunitária, cuja ausência vai explicar que os humildes Tanlim perjurem o nome de Yahvé e desconheçam o seu caminho e julgamento ou até o seu direito. É nesse sentido que os poderosos Hagandolim, sobre os quais recai a obrigação de conhecer e de praticar o caminho e o direito de Yahvé, se revelam ignorantes quanto a essa matéria, pois quebraram o jugo de Yahvé e despedaçaram as suas correntes. Então, Jeremias desenvolve adicionalmente a sua ação de denúncia das injustiças sociais, como contra todos os maleficientes, tá? E que prosperam e enriquecem em moral ilicitamente, à custa inclusive dos direitos dos seus semelhantes, apesar das obscuridades textuais de que está explícito no versículo 28. O profeta acusa, sobretudo, no aspecto do ressanim, não é? A negligenciar os direitos dos mais desfavorecidos e inviabilizarem a proteção legal que o direito consuetudinário, tá? E a realeza lhes reservam como transgressão a esse direito e com as suas ações. Então, ali também expressa a causa do mal, o não julgamento, a causa dos órfãos e o julgamento dos necessitados, como está explícito em Misfá Elohim, ou seja,
queirós transgredir o direito ou burlar o direito da viúva, tá? Que está aqui novamente como uma causa de domínio dos poderosos e dos dominadores do governo de Jerusalém. Um outro sim é a expressão Saret Setuá, que está justamente em Jeremias 20, 10 a 16, expressando também o impedimento de estas sentarem à porta do templo. Já no contexto chamado de Sermão do Templo, que está lá implícito em Jeremias 7, 2 a 15, Jeremias ele reprova explicitamente a confiança inverterada dos hierassonelitas na sacralidade protetora e da inviolabilidade de Jerusalém. Então o profeta ele exorta uma conversão de conduta moral e de uma população até urbana que provavelmente na sua globalidade está relacionado com povos, com elites, mas vai implicar principalmente em julgamento imparcial dos homens como um juízo e um discernimento entre duas áreas e duas partes. Então, nós vemos que dentro desse contexto profético de Jeremias, há uma abordagem jurídica e judicial que ela relaciona-se com contextos morais e contextos também socio-religiosos e sociopolíticos, dando uma luz e uma aferição condenatória em que nós podemos tornar visível ou explícita a partir de uma hermenêutica histórica do conceito de justiça em Jeremias. Então é possível afirmar que a temática da justiça social, que acaba por uma posição algo, vamos dizer assim, lateral na intervenção profética de Jeremias e nesse contexto da sociedade hierossolomita, justamente dos finais dos períodos monárquicos, aonde várias instâncias contrárias às críticas, elas são carecedoras de alguma especificidade sociológica e histórica que irá limitar e invocar a observância de normas morais, práticas sociais genéricas, consignadas inclusive pela tradição e pelo direito consuetudinário. É contra a diversidade de situações de exploração ou até de, podemos dizer, de precariedade socioeconômica que ocorre esse desenraizamento social e esse foco da marginalização do estrangeiro, do órfão, da viúva, do oprimido e de diversos níveis de pobreza. Então a exortação ao cumprimento da justiça, quer enquanto retidão, diretiva, quer uma proteção, uma restituição do direito, que irá reconhecer os próprios contributos e direitos de cada um e a garantia de acesso aos mais desfavorecidos à justiça, que vai denunciar uma convicção de corrupção dos juízes e uma falência dos procedimentos judiciais, mas, sobretudo, a negligência e fracasso essencial da realeza, dentro de um desempenho de dimensão salvífica, de função justiceira, de uma constituição e um respeito de um aspecto flagrante que dignifica a realeza e fornece principalmente um ciclo contra a realeza também em Jeremias 36 e com um modelo até de anti-realeza que encanta, que desencanta uma injustiça, a justiça, promovendo uma injustiça e uma opressão perante a sociedade. Então essa globalidade normativa socio-religiosa, ela é sentida de uma implementação de uma sociedade ideal que tende a secundarizar o papel do rei e da concepção de justiça social presente dentro dos conteúdos de Jeremias
de ordem jurídica e social e religiosa. E era isso que nós tínhamos para hoje, tratando aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Obrigado a todos.